gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Às terças e sextas, eu posto aulas de passo a passo. Sempre são peças fáceis de fazer, que gastam pouco material, boas de vender, tá? E às quinta-feiras são dicas de costura, dicas de material, de máquinas, de técnicas, tá? Se você está chegando agora, de paraquedas aqui no canal, não me conhece, seja muito bem-vinda, tá? Hoje nós vamos fazer uma cortina para pia de cozinha, tá? E eu venho com uma proposta da utilização da chita, tá? Então nós vamos fazer uma cortina de cozinha, de pia de cozinha, ó. As cores são cores natalinas, né? Que é o vermelho e esse verde aqui, são bem natalinos, mas é com a utilização da chita, tá? E eu utilizei o percal, que é de algodão, mas vocês podem utilizar o tricoline, vocês podem utilizar o algodão cru, vocês podem utilizar até o Oxford para fazer, porque o interessante é a forma de fazer. É como vocês vão calcular calcular o tecido para fazer para a sua pia, tá? O material, vocês podem criar, renda, o que vocês quiserem, tá? Espero que vocês gostem. Esse tipo de cortina fica bonita para vocês fazerem até para a janela de vocês da cozinha, tá? Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Eu espero que vocês gostem. O passo a passo está bem rapidinho, está bonito de fazer, é uma peça gostosa, só costura reta, tá? Então é isso, vamos trabalhar. Então, gente, para fazer a nossa cortina, como nós vamos fazer para o tamanho de qualquer pia, e as pias hoje em dia têm várias alturas, a pia não tem um padrão de tamanho, né? Então, você vai tirar a medida da sua pia ou da pia da cliente, tá? Então, faz de conta que a pia é esse desenho aqui. Tem a parte do tijolo, tem a parte do buraco e tem o varão. Para você saber o comprimento que você vai cortar do tecido, a largura, né, do tecido que você vai ter que cortar, você vai pedir para sua cliente ou você vai medir o varão, o tamanho do varão. Você vai pegar o varão e vai medir ele, tá? O meu varão é 2 metros, tá? Aí você vai pedir também, você vai medir da onde o varão tá até a altura que vocês querem fazer essa cortina, tá? Então, vocês vão medir daqui da onde está o varão até a altura onde vocês querem. Eu, particularmente, não gosto de cortina de pia arrastando muito no chão, porque a pia é o lugar que está sempre molhando o chão, às vezes a gente vai passar um pano e arrastando ao chão, a beirada da cortina com o tempo vai ficando esquisita, encardida, né? Então, ela vai medir isso aqui, tá? Do varão até onde ela quer que bata a cortina dela. Aí ela vai te dar essa medida. No caso do meu, é 70 centímetros, tá? Então, eu teria, a priori, que ter uma cortina para pia de 2 metros por 70 centímetros. Só que nós não podemos cortar o tecido desse tamanho, porque senão vai ficar pequeno, porque tem as costuras a serem feitas. E na parte de cima, nós também vamos fazer o túnelzinho para passar o varão. Então é o seguinte, a gente vai fazer um cálculozinho bobo aqui, que é o quê? Para saber a largura, se o meu varão tem 2 metros, então eu vou ter que dobrar essa medida.
se você quer uma cortina bastante franzida, você vai dobrar. Se é 2 metros, eu vou cortar um tecido com 4 metros. Agora, se você não quer muito franzida, você não gosta muito franzida, você vai acrescentar a metade. Por exemplo, se a sua cortina tem 1 metro, você vai acrescentar meio metro. Você vai cortar um tecido de 1,5 metro, beleza? No meu caso é 2 metros, então eu vou ter que cortar um tecido de 4 metros. Só que eu vou fazer 2 cortinas. A minha cortina vai abrir ao meio. Como é muito grande, se não tiver abertura no meio, eu tenho que ficar levantando. Então vai ter uma abertura no meio, tá? E fica mais fácil de eu explicar ela menor, né, para vocês. Então eu vou fazer 2 cortinas de 1 metro, beleza? Então é assim, cada cortina, então eu vou fazer o cálculo de uma dessas cortinas de 1 metro, tá? Então vou calcular como 1 metro. Então a minha largura é 1 metro, 1 metro, tá? Eu vou acrescentar essa largura, né? Então eu vou acrescentar mais 1 metro. Então eu vou cortar a minha cortina com 2 metros, beleza? Agora, o comprimento, que é a distância do varão até o chão, né? Varão para baixo, o comprimento ou a altura, como você quiser, o meu é 70 centímetros. Só que eu vou fazer uma bainha embaixo 2 centímetros. Então, esse 0,70, que é 70 centímetros, eu vou acrescentar 2 centímetros. Vou acrescentar 2 centímetros de bainha embaixo, tá? Aí tá. Para a parte de cima, eu vou fazer o túnelzinho e eu vou acrescentar acima do túnelzinho, onde vai ficar o varão, 3 centímetros. Para ele ficar bem... para ela ficar assim, franzidinha, ficar bonitinha, o acabamento ficar bonitinho em cima. Então, eu vou acrescentar 3 centímetros. Essa medida aqui, vocês não vão mudar, tá? 2 centímetros para a bainha, 3 para a parte de cima. Essa, vocês não vão mudar. Vocês só vão mudar essa medida aqui, que vai depender da altura da sua pia. E a essa medida, nós vamos acrescentar mais 13 centímetros, tá? O que é esses 13 centímetros, Glácia? Esses 13 centímetros é a vira lá atrás, porque nós vamos ter que dobrar para costurar e fazer o túnel. Vai ser a parte que vai ficar lá atrás da cortina, 13 centímetros. Isso daqui também não vai mudar. Então, a única medida que você tem que saber é o quê? A altura, a largura e o comprimento da sua cortina. De resto, vocês vão ter que acrescentar essa parte aqui, tá? Então, eu vou ter que cortar um tecido de 2 metros por... Eu vou ter que cortar um tecido de 2 metros por 0,88 centímetros, tá? Aí tá, o tecido tá aqui. É esse aqui. Eu tô usando, gente, o percal, mas essas medidas servem para você fazer com qualquer tecido. E eu vou trabalhar esse percal, ele é liso, eu vou trabalhar ele com chita, tiras de chita. Olha a belezura que é essa chita aqui. Me apaixonei por essa estampa. A chita, ela é um tecido bom de trabalhar. Não, ela não solta tinta. A chita, ela tem sim um encolhimento, mas nada que um pré-molho, né? Uma pré-lavagem não resolva. Todo tecido de algodão, gente, eu coloco quando chega para mim, quando eu chego em casa com ele, eu já coloco ele no molho por 2 horas, depois eu passo direitinho, dobro e ele tá pronto para o uso, tá? Então, eu vou precisar, para fazer essa cortina, do tecido da cortina,
um tecido, no meu caso, de 2 metros por 88 centímetros. E eu vou utilizar 2 faixas na barra, assim, ó. 2 faixas na barra e uma faixa menor em cima, tá? 2 faixas na barra e uma faixa menor em cima. E meu tecido vai ficar assim, trabalhado assim. Vou quebrar esse liso dele, tá? Então, é assim, as 2 faixas da barra, elas vão ter 12 centímetros assim, de largura assim. E é claro que, como é para colocar na nossa cortina, ela vai ter 2 metros, né? Então, é 2 metros por 12, 2 metros por 12. A da parte de cima, ela vai ser um pouco mais estreita. Ela vai ter 10 centímetros, tá? Então, assim, ela vai ter 10 centímetros e na largura geral, 2 metros, beleza? As duas faixas de baixo, uma faixa eu vou vincar de um lado só, meio centímetros. No ferro, vinca bem 12 centímetros. A outra faixa de 12 centímetros, eu vou vincar dos 2 lados, meio centímetro de cada lado, na parte de cima e na parte de baixo, tá? A faixa menor que vai ficar em cima, a mesma coisa. Você vai vincar ela de um lado e de outro, meio centímetro para cada lado. Beleza? Aí primeira coisa que nós vamos fazer é cuidar da barra, tá? Nós vamos colocar esse tecidinho aqui na barra. E de que forma? Você vai pegar, se o seu tecido tem frente e verso, né? Se o tecido tem um avesso, você vai colocar ele, o tecido você vai trabalhar, você vai botar ele com o avesso para cima. Você vai pegar a barra que você vincou um lado só, tá? Você vincou um ladinho só e você vai estabilizar ela aqui. Vai estabilizar ela com alfinete. O avesso também para cima, tá, gente? Então, o tecido da cortina com avesso para cima, o tecido da barra com avesso para cima. Você vai estabilizar com alfinete toda a extensão dela. E vai passar um pé de máquina aqui, vai costurar um pezinho de máquina aqui, tá? Em toda a extensão. Retrocesso no início, retrocesso no final. E tá aqui, ó, costurado um pezinho de máquina, tá? Costuramos assim, agora nós vamos virar essa faixa para frente. Então, a frente do nosso tecido é esse aqui, o avesso tá aqui, tá? Então, nós vamos, ó, fazer isso, virar essa nossa faixinha. Eu vou utilizar o ferro, nós vamos passar ela aqui, ó. O ferro ajuda a dar o acabamento, tá? E assim a gente acaba maciando a costura. Na hora de virar, fica melhor. Aí nós vamos virar assim, ó. Na costura, tá, gente? Ó. O acabamento fica bem bonitinho. Como essa parte de cima nós já dobramos ela, o acabamento já tá perfeitinho. E nós vamos passar. E isso a gente vai fazer em toda a extensão dela. Depois disso feito, nós vamos passar uma costura, ó, só aqui na beirada, tá? Prendendo. Por enquanto, nós não vamos nos preocupar com acabamento lateral, não.
Costurar de fora a fora aqui nessa beirada, tá? E tá aqui, ó, tá? A barrinha feita. O avesso fica assim, não dá para notar, tá vendo? O avesso, a barrinha toda direitinha, passadinha e com a costura na beiradinha, tá vendo? Então agora nós vamos colocar as outras barras. A barra de baixo, essa barra aqui de baixo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos medir da ponta do tecido da barra para cima 12 centímetros e marcar ela toda. E depois riscar desse jeitinho aqui, ó. Aí você vai falar assim, ai, Graça, você riscou de caneta. Gente, eu utilizei... Deixa eu esquentar aqui meu ferro para mostrar pra vocês. Eu utilizei essa caneta aqui. Essa caneta, vocês provavelmente já ouviram falar que é a caneta que a maioria das pessoas fala assim, ah, é caneta fantasma. Mas ela vem escrito... Deixa eu ver se tem a marca dela aqui, não tem. Mas ela vem escrito caneta mágica, tá? É uma caneta que você risca o tecido e ela sai com o calor do ferro. Você passa o ferro em cima, ó, e ela sai, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Tá aqui esse risco, aí nós vamos pegar aquele nosso barrado de 12 centímetros, que nós vincamos os dois lados dele direitinho, nós vamos começar a estabilizar ele aqui. De que jeito? Você vai botar ele em cima dessa linha que você riscou, ó, e vai começar a alfinetar, tá? Desse jeitinho aqui. Procura fazer em cima mesmo da linha, tá, gente? Para ele ficar bem certinho. Estica ele. Alfineta de um lado e alfineta do outro. Tá? De um lado e de outro. Vai ficar assim, ó, a distância entre uma e outra, 12 centímetros. Depois dele todo alfinetado, tá? Aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar uma costura aqui, ó, gente, na beiradinha da parte de baixo, na beiradinha da parte de cima. O acabamento lateral, não se preocupem com isso agora, tá? Para a faixa lá de cima, aquela faixinha menor que nós... Aquela faixinha de 10 centímetros que nós separamos e que nós vincamos dos dois lados, nós vamos também ter que fazer uma marcação aqui. Então, o que que nós vamos fazer? De cima para baixo, vocês vão marcar, ó, 26 centímetros, tá? 26 centímetros. Por que, Glácia, 26 centímetros? Lembra que eu falei que a gente vai virar 13, marcou 13 centímetros para virar? Então, 13 de trás, 13 da frente, a nossa faixa vai vir aqui, tá? Então, você vai marcar 26 centímetros e vai, da mesma forma, riscar. Então, aqui, ó, nós vamos estabilizar aqui, tá vendo, ó? Na risca, tá? Estabilizar ele todinho com alfinete, como fizemos embaixo, e passar uma costura na parte de cima e na parte de baixo também.
Então, tá aqui, ó, já tudo costuradinho, tá? Aí, o que que eu fiz? Além de eu costurar as faixas, eu fiz uma bainha aqui do lado, nas duas laterais, tá? Virei 1 centímetro e depois mais 1 centímetro, tá? Ó. E o acabamento na beirada ficou direitinho aqui, tá? Desse jeito. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? A parte de baixo da cortina já tá toda pronta. Nós vamos ter que fazer a vira, né? A vira para poder fazer o túnelzinho para passar o nosso varão. Então, lembra que eu falei para vocês que a vira seria de 13 centímetros? Que nós iríamos virar aqui, ó, 13 centímetros, né? Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a minha fita métrica e marquei, ó, da ponta para dentro, 13 centímetros. Marquei e risquei. Aqui, ó, risco. Com aquela caneta de apagar, tá? Que é a caneta mágica. Mas vocês podem fazer isso com um lápis HB. Fiz isso porque nós vamos fazer assim e costurar. Só que para fazer assim e costurar, aqui tem que ter um acabamentozinho, né? Então, nós vamos vincar uma dobra de meio centímetro, tá, gente? Aqui nessa beirada, tá? O avesso para cima, ó. O avesso para cima. E nós vamos vir com o ferro só virando meio centímetro, só para na hora de costurar o acabamento ficar direitinho no avesso, tá? Ó. Só vem vincando, gente, ó. Sem mistério nenhum, tá? Vem vincando todo ela. Ó, vincou a ponta. Aí, agora, nós vamos dobrar pra cá na marcação que nós fizemos, ó. Tá? Procura, ó, botar na marcaçãozinha que foi feita. E vincar também. Desse jeitinho aqui, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura aqui na pontinha, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final. Aí, o que que vai acontecer? Vai ficar esse túnel enorme aqui, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Depois disso feito, nós vamos medir aqui, ó, 3 centímetros. E marcar. Da ponta da dobra para baixo, 3 centímetros e marcar. Ó. Tá? Todo ele. Aí, a gente vai fazer uma costura aqui, reta, nessa dobra aqui, ó. Vai ficar esse túnel enorme aqui. E depois vamos vir costurando aqui, ó, nessa linha que nós fizemos, em cima do risco, tá? Aí, vai ficar um túnel maior, que é o túnel onde nós vamos botar o nosso varão, e essa parte aqui, que é ela que vai dar o charminho em cima. E tá prontinha a nossa cortina de pia de cozinha, tá? Esse tipo de modelo aqui, gente, vocês podem fazer não só para pia, vocês podem fazer maior para uma janela, tá? Um vasculhante. Aqui, ó, fica um lugar bem maior para vocês colocarem o varão. E esse pedacinho aqui que nós costuramos, menor, é onde vai ficar o franzidinho para cima, tá? Eu fiz duas de 2 metros, que somando dá 4 metros para um varão de 2 metros, né? Que eu quero bem franzidinho. Aí vocês vão ver do jeito que vocês preferem. E tá aqui, tá? Ó, a nossa cortina.
Espero que vocês tenham gostado. Ela fica muito bonitinha, simples, tá? Gasta pouco material. É claro que vai depender também do tamanho da sua pia, né? Mas super fácil de fazer. Coisa de iniciante mesmo. Qualquer iniciante pode fazer. É o que eu falo, gente. Capricho ferro quente é a melhor técnica que tem, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.